Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é quarta-feira, dia 8 de novembro de 2023 e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de cura da criança interior através dos ensinamentos de um curso em milagres. Começamos o nosso vídeo de hoje com a leitura do texto que é o julgamento final. Queria falar para vocês que ontem eu fiz um post com esse texto na nossa conta no Instagram, tá? E aí eu coloquei uma imagem lá que é a pintura original, é uma reprodução da pintura original do teto da Capela Sistina no Vaticano, tá? Do mestre renascentista Michelangelo, tá? Então é absurdamente lindo, é uma coisa, né, de ser vista e é na Capela Sistina que são feitos os conclaves para as eleições papais, tá? Então olhem a imagem, absorvam o conteúdo da imagem. A imagem também vai falar com vocês, né? É a visão de Michelangelo do juízo final. Então, se você ainda não checou o post, por favor, cheque, tá? Muito bem. O que é o julgamento final? A segunda vinda de Cristo dá ao Filho de Deus esta dádiva: ouvir a voz por Deus proclamar que aquilo que é falso e que o que é verdadeiro jamais mudou. E é esse o julgamento no qual a percepção chega ao fim. Em primeiro lugar, veis um mundo que aceitou isso como verdadeiro, projetado a partir de uma mente agora corrigida. E com essa vista santa, a percepção dá uma bênção silenciosa e em seguida desaparece com a sua meta realizada e a sua missão cumprida. O julgamento final do mundo não contém nenhuma condenação, pois vê o mundo totalmente perdoado, sem pecado e inteiramente sem propósito. Sem causa e agora sem função na visão de Cristo, ele simplesmente se desvanece no nada. Ali nasceu e ali também termina. E todas as figuras de sonho em que o mundo começou se vão junto com ele. Os corpos agora são inúteis e, portanto, se desvanecem, porque o Filho de Deus é sem limites. Tu, que acreditaste que o julgamento final de Deus condenaria o mundo ao inferno junto contigo, aceita esta verdade santa. O julgamento de Deus é a dádiva da correção que ele concedeu a todos os teus erros, libertando-te deles e de todos os efeitos que algum dia pareceram ter. Ter medo da graça salvadora de Deus não é senão ter medo da liberação completa do sofrimento, da volta à paz, à segurança e à felicidade, e à união com a tua própria identidade. O julgamento final de Deus é tão misericordioso quanto cada passo no plano que ele designou para abençoar o seu filho e chamá-lo de volta à paz eterna que compartilha com ele. Não tenhas medo do amor, pois só ele pode curar toda a tristeza, enxugar todas as lágrimas e despertar gentilmente do seu sonho de dor o filho que Deus reconhece como seu. Não tenhas medo disso. A salvação pede que lhe deis as boas-vindas. E o mundo aguarda que aceites isso com contentamento, pois isso o libertará. Este é o julgamento final de Deus. Tu ainda és o meu Filho Santo, para sempre inocente, para sempre amoroso e para sempre amado, tão ilimitado quanto o teu Criador, completamente imutável e para sempre puro. Portanto, desperta e volta para mim. Sou o teu Pai e tu és o meu Filho. Muito bem. Passamos então para a leitura da lição do dia, que é uma continuação muito orgânica da lição de ontem, né? Então, ontem nós declaramos: julgo todas as coisas como quero que sejam. Na lição de hoje falamos: vejo todas as coisas como quero que sejam. A percepção se segue ao julgamento.
Tendo julgado, passamos a ver o que queremos contemplar. Pois a vista serve apenas para nos oferecer o que queremos. É impossível deixar de ver o que queremos ver e falhar em ver o que escolhemos contemplar. Com certeza, portanto, o mundo real tem que vir saudar a visão santa de qualquer um que adote o propósito do Espírito Santo como a sua meta. E ele não poderá deixar de olhar para o que Cristo quer que ele veja e compartilhar do amor de Cristo por aquilo que contempla. A oração. Não tenho outro propósito hoje, senão o de olhar para um mundo livre, libertado de todos os julgamentos que fiz. Pai, essa é a tua vontade para mim neste dia, e portanto tem que ser a minha meta também, tá? Então vejo todas as coisas como quero que sejam. Se você não tiver assistido os vídeos de 2021 e de 2022, eu sugiro a você que o faça, tá? Esses 2 vídeos, eles vão ajudar muito você na compreensão da metafísica dessa lição, né? Lembrando que o texto de Um Curso em Milagres é um texto de 5ª dimensão. E nós, pobres mortais, estamos aqui na 3ª dimensão e Jesus está fazendo um esforço para nos alcançar na medida em que lhe é possível. Então vejo todas as coisas como quero que sejam, né? Então lá na minha infância eu estava fazendo o download dos meus programas egóicos, né? E os meus programas egóicos fazem com que eu efetivamente veja, né? Eu vejo a projeção do meu conteúdo mental. Então, se dentro da minha mente tem guerra, eu vejo a guerra, né? Tem gente pedindo aí para eu fazer um vídeo sobre a guerra, com o ponto de vista de Um Curso em Milagres. Tá bom, eu vou ver se eu consigo me preparar para domingo, né? Porque aí eu vou ter que selecionar textos, não posso prometer, né? Mas eu acho que é um tema válido, né? Sempre interessante. E se eu tenho paz dentro da minha mente, o que eu vejo do lado de fora é a paz, né? Então vejo todas as coisas como quero que sejam. Quem é esse que diz quero que as coisas sejam de um jeito? É o ego. Então o ego dominando a minha mente, porque o tomador de decisões na minha mente tomou essa decisão, ouvir a voz do ego, não ouvir a voz do Espírito Santo. Então, ele tem uma série de verdades absolutas, né? Aquela crença que a gente usa como exemplo. Homem não presta. Se eu acredito que homem não presta, então os homens que chegarão na minha vida terão para comigo atitudes que me levarão a avaliá-los, a julgá-los como homens que não prestam. Mas tem a minha vizinha ali, né, que tem um marido que para ela ele é maravilhoso. Por quê? Porque ela não tem a crença de que homem não presta. Talvez ela tenha a crença de que os homens são maravilhosos, né? Ela não tem, ela já superou esse conflito egóico entre os gêneros, tá? Esse conflito entre os gêneros, ele é puramente ego, né? No espírito, os gêneros representam 2 forças universais que unidas compõem o todo. A energia feminina Yin, a energia masculina Yang, né? Que trabalham em harmonia, se complementam, se ajudam, se apoiam mutuamente. Dançam uma dança harmônica, né? Então, eu vejo todas as coisas como quero que sejam. E lá na minha infância, eu comecei a formar esses filtros egóicos, essas programações, em função do que eu aprendi na escola, na religião, com a sociedade, com os meus pais, com meus demais cuidadores primários, né? Eu comecei a formar esses filtros egóicos. E aí eu comecei a perceber o mundo de uma determinada maneira. Então, como é que nós vamos praticar a lição hoje com a nossa criança interior, né? Nós vamos levá-la
A gente pode escolher uma coisa que seja bem da nossa família, que seja bem familiar, tipo um preconceito. Um preconceito que você herdou da sua família, né? E aí você começou a ver as situações da sua infância a partir daquele olhar preconceituoso, né? Pode ser um preconceito com um grupo social, pode ser um preconceito que você aprendeu com o seu pai, com a sua mãe, né? Normalmente os nossos preconceitos nós aprendemos com pai e mãe, né? E depois passamos a vida inteira tentando nos libertar deles, né? Então eu quero que você olhe para esse preconceito, que é, na verdade, a palavra preconceito, ela é perfeita, porque ela é um pré-estabelecido conceito. É um conceito que eu estabeleci sem que aquilo tivesse necessariamente um compromisso com a realidade. Como, por exemplo, homem não presta, né? Eu uso essa crença aqui com vocês, eu falo disso para vocês, primeiro porque eu acho que é muito atual, eu acho que é muito útil, eu acho que é muito didático, e segundo porque eu cresci ouvindo isso, né? Minha avó falava isso. Homem não presta, né? E outras pérolas, né, que eu ouvi na minha infância, que eu não vou ficar aqui repetindo para vocês, porque tomaria um tempo que a gente não tem para gravar o vídeo, né? Então, vá lá para essa crença e mostre para sua criança interior uma outra possibilidade. Ensine a sua criança interior que há outras possibilidades, como por exemplo a sua vizinha que tem um marido maravilhoso. Então você chega para sua criança interior e fala: olha, isso não é verdade, porque a vizinha tem um marido maravilhoso. Então isso é uma crença que você tem, né? Lembram que no início do ano nós falamos muito da terapia de renascimento? Falamos muito que nós formamos as nossas crenças mais primárias e mais viscerais lá no momento do nosso nascimento, né? A nossa maneira de nos relacionarmos com o tempo tem a ver com se você nasceu prematuro, se você nasceu atrasado, se você nasceu de parto normal, se você nasceu de cesárea, né? Então você pode escolher uma crença e observar como essa crença hoje seleciona a sua percepção, tá? Porque olha só, vamos dar um chute aqui. Tem 8 bilhões de pessoas no mundo, vamos dizer que desses 8 bilhões, 4 bilhões sejam do sexo masculino. Então se a gente for bem objetivo mesmo, sem nenhum tipo de filtro egóico, é impossível, é uma impossibilidade técnica que 4 bilhões de homens não prestem, né? Mas é isso que essa crença me diz. Porque quando eu falo homem não presta, todo mundo que tem cromossomo XY tá no balaio. Ah, mas ele é gay. Não importa. Não importa. Né? Então eu estou com essa crença selecionando a minha percepção. O que eu quero dizer com isso? E isso é que você vai entender melhor se você assistir o vídeo do ano passado e o vídeo de 2021, tá? Eu estou apenas vendo, enxergando, percebendo aquele homem que não presta. Então, aquele exemplo que eu dou para vocês. Eu fui lá no Maracanã na final da Copa Libertadores da América, né? Parabéns ao Flu, o Flu ganhou, tô muito feliz, o título ficou com o Brasil, já impliquei com todos os meus amigos argentinos. Beleza. Que aí já me xingaram, já me mandaram fotinho do Maradona, fotinho do Messi, enfim, já nos divertimos, né? E aí eu chego lá no Maracanã. Lá no Maracanã, sei lá, tinham 50 mil homens no domingo. Sei lá, 30 mil homens, não sei quantas pessoas cabem no Maracanã hoje, 10% aí do público deve ter sido de mulheres e crianças, né? Então, sei lá, tinham 30 mil homens no Maracanã.
30 mil torcedores brasileiros e argentinos, né? E aí eu chego lá, né? E eu quero paquerar alguém, né? Ah, olha que beleza, hoje eu vou sair daqui com um namorado. E aí o que acontece? O homem que olha pra mim, o homem que eu olho pra ele, é um homem que não presta. E aí você fala assim, mas já aqui, e do lado do homem, o que acontece? Do lado do homem é fácil, ele cresceu com a mãe dele dizendo pra ele que o homem não prestava, né? Não é isso? Eu outro dia ouvi um grande mestre que eu tenho falando uma frase que mexeu profundamente comigo. Vou repetir para vocês a frase dele. Ele falou assim: quando um pai, olhem isso porque é profundo, tá? Quando um pai chega para a sua filha e diz que ela não pode contar com os homens, e diz que ela não pode confiar nos homens, ele está ensinando essa filha que ele próprio não é confiável, que ela não pode confiar nele, que ela não pode contar com ele, que ela vai ter que se virar sozinha. E aí qual é o resultado disso? Essa mulher vai ter que virar a Mulher Maravilha, né? Como é o mal das nossas gerações mais jovens, né? Enfim, entenderam a profundidade da coisa? Olhem o que esse homem está ensinando para essa filha, porque num primeiro momento nós podemos ouvir e pensar assim, nossa, olha que legal, esse pai, ele está falando isso para ela se proteger, para ela se defender. Não, na verdade, ele está ensinando para ela algo muito equivocado, né? E ele tá falando dele mesmo. Ele pode não estar sabendo disso, mas ele tá falando de si mesmo. Ele tá falando, olha, minha filha, comigo você não pode contar, tá? Comigo não vai ser possível, eu tô cuidando da minha vida, eu tô indo pro trabalho, eu tenho que viajar pra Timbuktu no mês que vem. Olha, não conte comigo, não conte comigo. Eu não estou aqui pra você. Eu não estou emocionalmente disponível para você. Eu não tô nem aí para você. Você, minha filha, é a última das minhas prioridades. Tá? Olhem isso, gente. Olhem isso. Para mim, não sei se para vocês vai ser, mas eu ouvi essa frase, deve ter umas 3 semanas talvez. E essa frase para mim, ela foi disruptiva, né? O que esse homem está fazendo é lavando as mãos. Ele tá que nem Pôncio Pilatos. Ó, eu lavo as mãos. Você, a sua vida, minha filha, não são assuntos meus, não me dizem respeito, né? E ele tá contribuindo para que essas crenças negativas do feminino em relação ao masculino se sedimentem, se solidifiquem, né? E isso é deveras triste, né? E isso, na minha opinião, hoje é praticamente um mal social, né? Nós mulheres nos esquecemos como ser amigas dos homens. Os homens se esqueceram como ser nossos amigos. E eu vou colocar como meta para 2024 montar um curso para vocês sobre esse assunto, tá? Eu espero que no ano que vem esteja mais leve a minha vida e eu vou montar um curso para vocês sobre isso, tá? Porque isso para mim é uma pandemia, tá? De pensamentos equivocados, né? Eu vejo que hoje os nossos pensamentos a respeito do sexo oposto são em 99% dos casos pensamentos do sistema de pensamento do ego. E aí eu começo a falar isso e o pedreiro começa a bater no teto, né? Peço perdão a vocês, mas eu acho que aí até o final dessa semana pelo menos a gente ainda vai ter bateção, tá? Mas tudo bem, caminhamos. Então vejo todas as coisas como quero que sejam. Então o que você vai praticar lá com a sua criança? Você vai pegar uma ou duas crenças dela e vai mostrar para ela que são apenas crenças, como a gente diz no Theta Healing. Isso é só uma crença. Podemos limpar essa crença, tá bom? Podemos limpar essa crença sem problema nenhum. Nós podemos limpar essa crença, tá bom? Muito bem. Você pode, inclusive, fazer uma inversão, fazer uma substituição, tá?
e pedir ao Espírito Santo para limpar essa crença da sua mente, tá bom? Muito bem, passamos agora para a leitura do livro A Year of Miracles, da nossa querida Marianne Williamson, Um Ano de Milagres, Devoções e Reflexões Diárias, tá? Texto do dia 312. Hoje eu me libertarei do fardo do meu eu, tá? Eu tô fazendo uma tradução aqui, não está perfeita, não está literal, mas é a melhor que eu consigo para dar o sentido que eu acho que Marianne quer dar, tá bom? Então, se você por um acaso estiver lendo o livro em inglês, me perdoe, a tradução hoje vai estar um pouco diferente, tá? Então, ela diz assim: hoje eu não me levarei tão a sério. Eu não me levarei tão a sério no dia de hoje. À medida em que eu me ilumino, eu verei a luz. Muito foco em mim mesmo apenas me cega à verdade. À medida em que eu me liberto do fardo do meu eu, o meu eu aqui é esse ego, tá? É o euzinho convulsivo do William James, né? O euzinho pequeno. As correntes que me atam serão afastadas. Serão. Só um minuto aqui. Peraí, aqui, para não falar bobagem. As correntes que me atam cairão. Esvaziando-me de mim mesmo, serei preenchido com Deus. Exaltando Deus, serei exaltado. Perdendo a mim mesmo, encontrarei a mim mesmo nele, em Deus, né? Então, é aquilo que Jesus falava, né? Aquele que perder a sua vida a ganhará. Do que esse homem estava falando? Esse homem era doido. A gente vai para missa, a gente não entende nada, mas a gente fica lá ouvindo o padre repetindo as coisas que nem um papagaio, muitas vezes sem nem se emocionar com aquilo que ele está falando. E nós repetimos também como papagaios. Do que esse homem estava falando? Se eu perder a minha vida, eu a encontrarei. Se eu perder a minha vida egóica, eu encontrarei a vida do meu ser real, a única vida que é verdadeira. Se eu abrir mão da crença de que eu sou este ego, corpo, personalidade, eu encontrarei o meu verdadeiro ser. Era disso que ele estava falando. Entendem? Isso é muito profundo. Então, a cada vez que eu abrir mão desse euzinho, como eu digo para vocês, que eu vou lá na minha médica uma vez por mês, e a minha médica fala para mim, para eu parar de falar do eu, do meu, vamos sair do ego, né? No final das contas, ela briga assim comigo. Então eu falo assim, o meu celular. Não, tira o meu. O celular. É Buda, né? Isso é budismo, né? Isso é budismo, isso é um conceito do budismo. O celular é o celular. No final das contas, ele não é meu, né? Amanhã o celular pode não funcionar mais. Amanhã eu posso pegar o celular e dar para outra pessoa. Amanhã eu posso ter passado para o plano espiritual e este celular ficará com outra pessoa, né? Então, no fim das contas, nada é nosso. Eu só estou usando, pegando emprestado durante um tempinho, né? Então, a oração. Querido Deus, por favor, remova de mim quaisquer falsas impressões a respeito de quem eu sou. Uhul! Me libere das correntes que me atam a uma percepção limitada dos outros e de mim mesmo. Me liberte para ver a vida ilimitada. Essa que é você, que sou eu. Que é você, que sou eu e que é todos. Tá? Essa vida, amém.
essa vida ilimitada que habita em mim, que habita em você, que habita no seu vizinho, que habita no cachorrinho, que habita no Aslinho, né? Minha faxineira só chama o Aslan de Aslinho. O Aslan tá com quase 8 quilos, tá desse tamanhão, vocês já viram, ela só chama ele de Aslinho. O Aslinho tá mais parecendo uma pantera branca andando por dentro dessa casa, né? E é nessa vida que nós temos que concentrar a nossa visão, é ver a vida de Deus no outro. Independentemente do que ele estiver me mostrando, então eu vejo a vida de Deus no outro. Eu preciso treinar a ver a vida de Deus no meu inimigo. Certo? Certo? Eu preciso treinar. É treino, gente. Pega aquela pessoa, aquela que você não quer, você pode pegar qualquer uma menos aquela. É aquela que você tem que pegar, tá? E aí, você vai poder praticar essa lição de hoje num nível mais profundo. Vejo todas as coisas como quero que sejam. Então, dentro de você, dentro da sua mente, já tem um pensamento que não é do sistema de pensamento do ego, é do sistema de pensamento do Espírito Santo, que diz assim: o outro, o meu inimigo, é vida de Deus. E aí, o que eu vou ver no outro? Eu vou ver a imagem de Deus. Que nem eu contei pra vocês do fenômeno do estacionamento na semana passada. Lembram que eu contei? Lembram que eu contei? É isso, imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Olhei pro outro, imagem verdadeira, harmonia, perfeição. O capetinha chegou aqui na minha frente, o capetinha também é filho de Deus. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Posso contar uma piada cretina pra vocês, que eu vi no Instagram semana passada, que eu amei? Amei. Ri muito. A bruxa tava no lugar lá dela de bruxarias, com um pentagrama desenhado no chão, com umas velas, né? Era um desenho muito engraçado. Com umas velas, e aí, no centro do pentagrama, aparecia um gato. Tinha um gato. E aí ela falava assim pra ele. Ela falava assim: alguma coisa deu errado. Era pra eu ter invocado um demônio. E aí ele responde assim pra ela: espere dar 3 horas da manhã e a senhora vai entender por que eu apareci. Né? Essa vale pra quem é amante de gato. Quem é amante de gato entendeu a piadinha, tá? Muito bem. Antes da gente passar para a leitura do nosso texto, eu quero ler uns comentários aqui maravilhosos que eu recebi. Ah, os comentários maravilhosos que vocês me mandam. Os comentários. Vamos aos comentários. Peraí, só um minuto. Para eu me achar aqui, tá? Foi do vídeo de ontem, tá? A Rossana Mesquita comentou: Jaque, só gratidão. 3 corações. Nunca gostei ou gosto quando deixo a ira aflorar e explodir. Sempre me sinto péssima depois. Vem a culpa, a vergonha e a cobrança da falta do meu descontrole. Não, né? Da falta do seu autocontrole, tá? Não tenho boas lembranças quando relembro de alguns momentos de raiva. Sou mais da paz, mas estou nessa ilusão sujeita a erros, mas tentando acertar. A aula de hoje foi de grande lição para mim. Fiquei emocionada no final com as suas palavras. Mais uma vez, obrigada. Eu que te agradeço, Rossana, por tudo. Você é minha aluna antiga, né? E eu não me lembro mais o que eu falei no final. Depois vou ter que olhar. Eu não me lembro, faço a menor ideia. Marco Túlio, reflexões maravilhosas, muito obrigado. Sinto a ira quando tento controlar algo ou alguém e não consigo, e estou trabalhando para soltar o controle. Beijos. 3 corações azuis. Adoro seus corações azuis, Marco. Obrigada. É isso. Marco tocou num ponto sensacional. A gente se sente irado quando entra em contato com a realidade de que não podemos controlar o outro, mudar as situações.
tá? Porque a ira nos traz essa possibilidade de nos iludirmos, ok? Percebe? Muito bem. Denise, Maria de Fátima. Maria, maravilhosa aula, muito relevante, ainda tenho que assimilar. Eu também, querida, eu tenho que assimilar todo dia essa lição da ira. Porque isso é um ponto difícil pra mim, ainda. Já melhorei muito, tipo uns 70%. Mas tem dias, né? Vocês sabem, né? Que tem dias que a gente levanta possuído, né? Possuída. E não é por uma coisa boa, né? Fora que tem também os nossos próprios traços de personalidade, o nosso temperamento. Porque o nosso temperamento, ele faz parte dos matizes das nossas almas, né? A gente tem uma margem de manobra. Mas a nossa personalidade, o nosso traço de personalidade tá aí, não vai mudar, né? Eu sou essa pessoa que vos fala, né? Se você não quiser bronca, não venha nesse canal. Se você não quiser levar bronca e ouvir a verdade, não ligue pra mim. Se você não quiser tomar bronca, não faça pergunta nas lives. Mas se você quiser, domingo tem mais. Se Deus quiser, a gente tem live. Não sei se eu vou ter tempo de conseguir preparar uma live bacana, substancial, como eu gosto, com boas referências técnicas, pra gente falar sobre a guerra no domingo. Mas vai ter live de qualquer maneira, tá? Que a gente ficou outubro inteiro praticamente sem live. Aline, muito obrigada, querida. Veja só a sincronicidade. Assisti esse vídeo enquanto preparava o jantar e adivinha o que eu estava preparando? Brócolis, kkkk, que eu falei do brócolis ontem, né? Mas aí, Marinilze mandou corações e rosas e beijos e flores e Espírito Santo. A Ingrid Ritter todo dia me manda mensagem. Gratidão, querida professora Jaque. Eu que te agradeço. Mas aí a Denise Helena, ela manda uma mensagem que a gente tem que comentar, né? Denise Helena é ótima, né? Denise Helena manda cada petardo aqui pra gente, né? Que a gente pode fazer um vídeo inteiro só comentando os comentários de Denise Helena. Que sincronicidade! Ontem uma amizade antiga se desfez por causa da ira. Eu tenho uma amiga que tem bastante ira. Eu me afastei dela por eu estar vivendo em outro momento da minha vida. E ontem ela deixou a ira dela ir para fora. E eu escutei coisas que fiquei de boca aberta. Quando a ira vem, o queixo cai, né? Não só pelo conteúdo, mas também pela agressividade. Quem recebe essa energia fica assustado. Porque olha só, são anos de coisas que foram reprimidas. Aí a pessoa resolveu que naquela hora vai sair, ou foi incontrolável, né? E aí? Vai sair uma bomba atômica mesmo. Não imaginava que fosse um vício. Considero a reclamação também um vício. Sim, sem dúvida nenhuma. Reclamar é um vício e é um vício bem do ego, tá bom? É um vício bem do ego. E é isso. Atacamos os outros com as nossas iras, né? E por que a gente faz isso? Tem uma coisa muito importante a ser comentada aqui. E que me veio ontem muito claramente. Ontem eu fui lá para o meu atendimento popular no Theta Healing, né? E atendi 3 pessoas, né? E no meu último atendimento isso me veio com muita clareza, né? Que quando nós, por causa das nossas crenças, por causa das nossas programações egóicas, não colocamos limites nas pessoas, né? Colocar um limite, gente, pode ser algo tão simples quanto uma pessoa chegou na sua casa e abriu a porta da sua geladeira para pegar um copo de água gelado. Um copo de água gelada, perdão. E aí para você, no seu sistema de crenças, isso é uma falta de educação. Então você pode chegar para ela gentilmente e falar assim, olha, você pegou a água, mas de uma próxima vez eu posso te pedir uma gentileza? Ah, o quê? Me pede que eu pego a água para você. Isso é você colocar um limite. Mas aí a pessoa vem e faz uma coisa assim, depois ela faz uma coisa diferente, depois ela faz uma outra coisa e você não fala nada. Nós não falamos nada. Nós, mulheres, somos especialistas nisso,
tá? E aí, quando a pessoa faz a 10ª coisa, então você dá um ataque histérico, acaba com ela e acaba com a amizade, né? Eu me lembro que eu tinha uma amiga, a gente se afastou, não por briga, nem por nada, a vida nos afastou. Ela é uma pessoa muito querida. E ela, um dia, ela estava contando que ela estava saindo com um rapaz, não era namorado dela, eles se viam, tinham um affair. E aí esse rapaz era um tanto quanto folgado, né? E um dia ele chegou na casa dela e ela estava popularmente, como a gente fala aqui no Rio de Janeiro, tem uma frase que eu adoro, que ela estava com o ovo virado. Naquele dia ela estava com o ovo virado, né? Ou como dizem os paulistas, ela estava virada no giraia. Ele chegou na casa dela, né? Ela tinha viajado, sei lá, tinha um tempo que eles não se viam. E o homem chegou lá muito feliz e tal, e começaram a conversar. E ela foi para a cozinha fazer algo, o rapaz foi atrás dela, abriu a geladeira, pegou uma cerveja de garrafa, abriu a cerveja e começou a beber. Sem pedir licença a ela, né? Na minha opinião, também uma grande falta de educação, de consideração, de, né, empatia na casa da moça, né? E aí, então, ela virou-se para ele e enquanto ele dava os primeiros goles, ela falou para ele todos os impropérios que vocês possam imaginar. Ela me contando, gente, eu fiquei com medo. Até porque é uma mulher bem grande, tá? Ela deve ter tipo 1,80 m de altura. Vocês podem imaginar que pensar numa mulher de 1,80 m de altura, que não é muito comum aqui no Brasil, né? Você vai na Holanda, eu tava com os holandeses lá no Stargate do Stargate na Grécia, gente. Uma holandesa amiga minha, mulher linda, loura, olho azul. Ela deve ter até mais de 1,80 m de altura, tava lá com o namorado de 1,90 m, é todo mundo desse tamanho lá, né? Enfim, aqui no Brasil, uma mulher de 1,80 m de altura é algo a ser temido, né? E aí ela não só falou todos os impropérios que ela quis pra ele, e os que ela não quis também, como ela falou pra ele, você vai embora agora, me dá essa cerveja e não volte nunca mais. E aí? Depois ela não se arrependeu, tá? Mas poderia ter se arrependido, né? Então, gente, essa coisa de a gente poder aprender a se dar voz, precisamos aprender a nos dar voz nas pequenas coisas. Pra gente não precisar ter um ataque na 10ª coisa. São os tais dos limites saudáveis, amorosos, respeitosos. Olha, talvez na sua família, na sua educação, não seja nada demais você chegar na casa de uma pessoa, abrir a geladeira e se servir de um copo d'água ou pegar a cerveja. Na minha educação, na minha percepção, isso não cabe. E isso é especialmente importante de ser feito nos relacionamentos amorosos, bem desde o início. Se você quiser construir um relacionamento amoroso saudável, seja bem restrito, bem no início. Porque aí você vai poder fazer uma filtração, uma peneiração muito boa de quem você vai deixar entrar na sua vida. Entende? Seja rigoroso. Seja rigoroso no início. Porque se for para você construir uma relação de longo prazo com esta pessoa, não vai ter motivo para você ter esses ataques, porque a pessoa já sabe exatamente quem você é. Mas a gente falou na semana passada sobre a nossa necessidade de ser bonzinho, de agradar todo mundo, né? Ah, a Gioconda, ela tinha feito um comentário sobre isso aqui que eu acho que eu pulei. Deixa eu ver se eu acho o comentário aqui. Ah, a Gioconda falou, boa noite, professora querida, já tive explosões de ira. O efeito rebote é quase mortal. Depois tem o efeito rebote, gente, o efeito rebote tem culpa. A culpa é uma M. A culpa é pior do que a ira, na minha opinião. A culpa é um horror, a culpa vem e te assola. E aí você vai ter que se ajoelhar no chão e pedir desculpas para a pessoa. Já imaginou? Gente, eu tive uma amizade de anos. Sabe que é uma amizade de 20 anos? Tipo o que aconteceu com a Denise Helena ontem.
Tipo, uma amizade de 20 anos que acabou por causa de um ataque de ira de uma amiga minha comigo no telefone. Essa moça, ela me falou coisas que ela tinha guardado a meu respeito por 20 anos. E ela me ofendeu gravemente. E a amizade acabou. Infelizmente. E vocês sabem o que eu acho que aconteceu? Eu não tenho certeza. Nós éramos aquelas amigas assim, de tipo assim, uma tá na vida da outra na hora do desespero. Né? Amizade mesmo. E eu continuo amando essa pessoa do mesmo jeito. Essa amizade terminou, deve ter uns 6, 7 anos por aí. Mas eu continuo amando essa moça do mesmo jeito. O meu amor por ela não diminuiu em nada. Inclusive, se um dia ela assistir esse vídeo, ela vai saber que é dela que eu tô falando. E eu vou dizer pra vocês o que eu acho que aconteceu. Eu posso estar enganada. Mas ela tinha ido morar com um rapaz, e eu acho que esse rapaz, ele não gostava de mim. E eu era uma amiga muito antiga, uma amiga que, digamos assim, tinha muita influência sobre ela, né? Eu, particularmente, gostava muito dele. E estava muito feliz com o fato dela ter ido morar com ele. Eu, particularmente. Mas eu acho que ele não gostava de mim. Então, eu acho que ele começou a dar o ponto de vista dele a respeito da pessoa que eu era. Falar pra ela. E ela, infelizmente, era uma pessoa, não sei se ainda é, muito influenciável. Por que eu digo isso? Porque os impropérios que ela me falou não me pareciam ter saído da cabeça dela. Eu acho que ela escutou ele falar tudo aquilo de mim e ela foi lá e repetiu. E ela acabou comigo. E eu chorava no telefone, chorava. Aí eu falei pra ela assim, olha só, eu não vou mais procurar você. Infelizmente, eu não tenho mais nada pra falar pra você. Eu tenho que te pedir desculpas disso, daquilo outro que você tá me falando. Se eu te ofendi, não foi por mal. Não foi a minha intenção. Mas eu não procuro mais você. E se você um dia quiser me ligar pra me pedir desculpas disso que você tá falando, ou me procurar, encontrar comigo pessoalmente, eu tô totalmente aberta a te ouvir. Mas eu não te procuro mais. Seja feliz. Um beijo e desliguei o telefone. Né? E essa amizade terminou. E eu juro pra vocês que eu fiquei em choque. Porque sabe aquela amizade que você acha que você vai ter até o dia que você passar pro plano espiritual? Era essa amizade, né? Enfim, ela teve um ataque de ira, né? Enfim. Mas tudo bem, né? Acontece nas melhores famílias. E a gente também precisa se abrir pro fato de que às vezes o tempo daquela pessoa na nossa vida terminou. Falando aqui especificamente para você, tá, Denise? Às vezes o tempo de aprendizado terminou, né? Eu também eu chorei muito essa perda, eu tive que vivenciar um luto, porque ela para mim era uma irmã. Mas eu digo para vocês que se hoje eu encontrar com ela na rua e ela vier falar comigo, eu vou falar com ela com o coração aberto. Entende? Porque, enfim, aquelas coisas que a gente não tem explicação, né? Muito bem, meus queridos, minhas queridas. Eu vou ler rápido, já falei pra caramba aqui, né? Mas eu vou ler um textinho pra gente não deixar sem textinho hoje. O vício da vergonha. Então, ontem a gente falou do vício da ira, vamos falar do vício da vergonha. As pessoas com uma base de vergonha são sempre viciadas na própria vergonha tóxica. Ela é a fonte e o manancial de todos os seus pensamentos e comportamento. Tudo é organizado em torno de evitar a exposição. Elas nunca conseguem abandonar a máscara e as defesas contra a exposição. A vergonha tóxica é bem pior do que os cachorros famintos no porão. Os cachorros famintos no porão são a ira, tá? Estão lá famintos no porão, mas estão trancados, né? E aí alguma coisa nos acontece e os cachorros são soltos. Who let the dogs out, né? Quem deixou os cachorros escaparem, saírem, né? Algo aconteceu com você e você caiu. Sabe aquele escorrega de criança? Você subiu lá no escorrega e caiu onde?
no sistema, numa piscina de bolinhas, sabe aquelas piscinas de bolinha das crianças? Cada bolinha daquela é uma crença do sistema de pensamento do ego, tá? Então você caiu numa piscina cheia de crenças do sistema de pensamento do ego e você foi para cima daquele que o seu ego percebeu como estando ameaçando a integridade dele, a sobrevivência dele, ego. Tudo é organizado em torno de evitar a exposição. Essas pessoas nunca conseguem abandonar a máscara e as defesas contra a exposição. A vergonha tóxica é bem pior do que os cachorros famintos no porão. É como se uma manada de rinocerontes enfurecidos, um cardume de tubarões que atacam É como uma manada de rinocerontes enfurecidos, um cardume de tubarões que atacam o homem. E elas não conseguem baixar a guarda nem por um segundo, né? Então, as pessoas que ainda estão muito dominadas pelo ego têm uma base de vergonha muito forte, né? Então, tudo que ela faz não é bom o bastante, a maneira como ela se veste, como ela é, enfim, né? E como é que a gente trabalha essa vergonha tóxica, que é a base aqui do trabalho do Bradshaw, é a gente se libertar dessa vergonha tóxica, né? Como é que nós trabalhamos isso? Só tem um jeito de nós nos libertarmos da vergonha tóxica. É através da autoaceitação. E a autoaceitação, gente, ela vem muito, muito a partir da consciência de que nós somos humanos e falhos, sabe? Todo mundo reclama, todo mundo tem raiva, todo mundo tem ira, todo mundo tem ciúme, inveja, tristeza, vergonha, culpa, medo. Então a gente se abre para a experiência da nossa própria humanidade. E é isso que nos libera. E aí tem a ver com esse texto de hoje, né? Que eu não me leve tão a sério. Que eu possa aprender a rir de mim, né? Essa é uma característica que eu sempre tive, desde pequenininha. E que eu acho que me ajuda muito. Eu tenho uma grande capacidade de rir de mim. De rir das coisas que me acontecem. De fazer piada com aquilo que me acontece. Né? Tenho essa grande capacidade. Né? E isso é muito bom. Porque eu não tô me levando tão a sério. Ah, fiz errado. Ah, tá bom, vamos fazer de novo. Nós podemos efetivamente ter um olhar mais suave, mais amoroso para com a gente. Então, da próxima vez que você se vir caindo num erro antigo, eu vou pedir para você fazer o seguinte: pegue aquela pessoa que você mais adora na sua vida, né? Pega aquele seu namorado que você é louca por ele e pensa assim: o que eu falaria para ele? O que eu falaria para o meu melhor amigo diante dessa situação? Eu ia acabar com ele? Eu ia meter o chicote nele? Pá, pá, pá. Não, eu ia acolher. Então eu posso aprender a me acolher. Veja bem, eu não estarei sendo indulgente comigo mesmo. Eu não estarei sendo indulgente com as minhas próprias falhas. Mas eu estarei sendo amoroso, amorosa. Correto? Eu posso ser amoroso. E eu posso falar assim: numa próxima oportunidade, eu vou ter mais atenção para não cometer esse mesmo equívoco. Porque é só isso, é só um equívoco. Não há pecados para serem julgados. Há equívocos para serem corrigidos. E para finalizar o vídeo, eu queria contar para vocês. Então, só repetindo aqui a lição do dia, vejo todas as coisas como quero que sejam, né? Você já sabe como praticar, use a sua agenda, use o seu recurso do seu diário hoje para você escrever as coisas com a sua criança interior. E para contar para vocês que ontem eu tive uma experiência fenomenal. A minha criança interior teve uma experiência fenomenal. Meu carro está com problemas nos freios. Então fui levar o carro na concessionária. Levei numa oficina que cuida dele eventualmente, quando a coisa é mais simples. Vi que a coisa infelizmente é mais grave.
Provavelmente vou ficar sem carro aí quase um mês esperando a peça vir da fábrica. Não sei quanto vou gastar. Tô esperando o orçamento. E aí tive que levar o carro numa concessionária autorizada. Beleza. Quando eu saí da concessionária autorizada, eu parei nas Casas Pedro, na Tijuca, para comer um quibe e tomar uma Coca-Cola. Já contei para vocês que essa é uma experiência que a minha criança interior tem como referência de infância. E aí parei para comer um quibe e tomar uma Coca-Cola comum, não tomo Coca-Cola diet, não consumo nada diet. E aí tô lá, minha criança interior felicíssima comendo quibe, e aí passa uma moça por mim com um papagaio no ombro. Um papagaio. E o papagaio era manso. E aí eu parei ela para conversar com ela. Gente, eu fiquei uns 15 minutos com a moça, depois se juntou mais uma outra moça e nós ficamos brincando com o papagaio chamado Frederico. Então a minha criança interior ontem, ela ganhou um super presente, né, que foi interagir com o papagaio. E aí a menina estava contando pra gente que o papagaio, o Frederico, ele faz parte de um programa chamado Bichoterapeutas. E aí o papagaio é terapeuta, então ela leva o papagaio para os hospitais para ele alegrar as pessoas que estão doentes, que estão internadas. Olha que máximo, gente. Não máximo. Gente, eu só posso dizer para vocês que a minha criança interior ficou muito feliz. Eu depois vou postar uma foto no Instagram, deu com um papagaio no ombro, tá? Porque eu já contei para vocês que eu sou maluca por bicho, então a minha criança não pode ver um bicho, porque eu paro as pessoas para falar. Eu paro, eu tenho que parar, eu tenho que fazer carinho, eu tenho que mexer. E a moça era super simpática, ficou com a gente uns 15 minutos, batendo papo, todo mundo na Casa Pedro ali. Provavelmente ela deve morar ali na região, né? Até porque ela sai com o papagaio no ombro. O papagaio sai solto no ombro dela, ela caminhando na Conde de Bonfim, que é uma rua bem movimentada aqui no bairro da Tijuca, e o papagaio no ombro dela, bicho de estimação, sem coleira, sem nada, ela e o papagaio, né? E aí as pessoas lá brincando com o papagaio também, todo mundo já conhece ela. E aí eu queria contar pra vocês que ontem eu tive essa experiência, a minha criança interior ficou muito feliz, mais feliz ainda depois de ter comido quibe e tomado a Coca-Cola. Tá bom, meus amores? Então cuidem da criança interior de vocês, tá bom? Essa era a mensagem para o dia de hoje. Deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos amanhã.